amigos e amigas da TV Cidade. Hoje o nosso programa é muito mais que especial. Ao meu lado, ele, Giba, ex-capitão da seleção brasileira, palestrante, campeão mundial, olímpico, entre outros títulos. E aqui, mais uma vez, na capital paraibana. Giba, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. Obrigado a todos os telespectadores da TV Cidade. É sempre um prazer, né, vir para cá, encontrar os amigos. E a gente sabe muito bem que João Pessoa ela respira o voleibol de praia e o voleibol de quadra também, né? Muito mais pela praia, pela beleza que tem aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, mas eu fico muito feliz de voltar e poder reencontrar os amigos. Um curitibano que hoje já sente bem o Nordeste, João Pessoa várias vezes. Como é que está sendo esse momento aqui na capital paraibana? Muito bem, né? Corrido, né? Como você falou, as palestras que eu estou fazendo, eu estava antes de ontem em Caldas Novas, depois já fui para Foz, depois já fui para Curitiba, depois já fui para o Rio. Enfim, não pode reclamar de trabalho, né? Então, assim, tá muito legal essas andanças pelo Brasil, né? Falando sobre a minha carreira, enfim, colocando várias analogias do esporte com o mundo corporativo. E agora, 2, 3 dias aqui, vim com a minha esposa, dando uma relaxada um pouco lá, trabalhando, mas também relaxando. Então, o que foi que levou a trazer o Giba mais uma vez à capital paraibana? O Ale, além de um grande amigo meu, um irmão que eu ganhei aqui na Paraíba, né, é uma pessoa super, hiper competente, né, fazendo toda a parte escolar, parte da federação da Paraíba, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um pedido que não tem como falar não. Quando ele pede, eu falo, olha, só tô indo. Pois é, né? Recentemente vocês se encontraram em um dos eventos dos Jogos Escolares Brasileiros, né? E foi bacana, né, aquela experiência. Encontrou no Rio de Janeiro, foi onde veio o convite do SESC para que eu possa vir para cá. Esses dias aqui eu vou fazer algumas clínicas com crianças. É o que eu faço hoje na fundação da Federação Internacional. Então, assim, é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto de fazer. E até uma brincadeira, né? Todo mundo fala assim, você não quer ser técnico da seleção? Você não quer ser técnico de um clube? Eu falo, não. Meu negócio é com criança, com projetos sociais. Esse é meu talento agora que eu estou aposentado. E dirigente? Também não. Não quer? O que for relacionado a clube, eu prefiro não fazer. Nunca diga nunca, né? Mas hoje eu estou muito feliz trabalhando na Federação Internacional, na FIVB. Ser cartola também não? Não. Lá, pega um cargo. Eu fui para a África recentemente, eu passei no Marrocos desenvolvendo a África, ajudando, né? Sim. A CAVB, que é a Confederação Africana de Voleibol, a fazer o desenvolvimento dos 54 países da África. Isso acho que se tornou meu dom depois de jogar vôlei. Então, e devolvendo para o esporte o que o esporte me deu. Isso é a grande verdade. Essa está sendo a vida hoje do aposentado, Giba. Não tem o que reclamar, né, cara? Não, de jeito nenhum. Até pelo conhecimento, né, aprendizado, todos os estudos que a Federação Internacional está me dando a condição de fazer com coaching, com mentoring, aprimorando meu inglês, aprendendo francês. Isso daí eu vou levar para a vida. Então, você falou que tem essa experiência de estar fazendo palestras. E eu marquei uma frase sua, né? Em suas palestras, você diz assim, nenhum talento é mais efetivo do que o coletivo. Como é isso? Como é que é essa relação, essa frase? A relação é o seguinte, essa frase ela se criou quando eu entendi que o voleibol ele é um esporte completamente individual e totalmente coletivo. Por quê? Se eu erro o saque, meu time paga pelo aquele ponto, eu não posso sacar de novo. Né? Eu tenho que esperar a rotação para sacar de novo. E eu não posso tocar na bola 2 vezes. Então a gente tem que jogar como uma equipe, né? Então, na verdade, o individual nunca vai prevalecer perante o coletivo. Né? Essa é a grande mensagem que o voleibol passa, eu acredito, para as crianças, né? E mostra o que é você viver em sociedade, o que é você ajudar o próximo, o que é você ser ajudado pelo próximo. Isso o voleibol me ensinou muito. Então daí veio essa frase. Então, aí eu quero te trazer outra coisa. Talvez no futebol de campo isso seja invertido? É completamente outra coisa, porque o futebol, se eu erro uma bola, meu companheiro pode ir lá e roubar a bola, no mesmo lance. Voleibol não. Voleibol acabou aquele ponto, acabou. Não tem mais o que falar daquele ponto ali. Então o voleibol é meio particular, o basquete também, o handebol também. Você erra a bola, você vai roubar. O voleibol não tem. Uhum. Aquele ponto é único na história daquele set e daquele jogo. Então... Agora, mas levando para outro canto, assim, por exemplo, dentro do voleibol, e você é um cara famoso, midiático, isso pode levar ao campo do estrelismo, de se achar mais importante? Eu posso falar pela nossa geração. A nossa geração foi uma geração onde a gente praticamente começou todo mundo junto lá na seleção infanto-juvenil com 16 anos, com 17 anos. Então isso fez com que
isso fez com que a gente crescesse junto e tomasse esporro junto. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, a gente tinha uma frase que a gente falava dos 10 segundos, né? Toda vez que você tomar um esporro, você tem 10 segundos para responder. Porque esses 10 segundos você oxigena teu cérebro e aí você consegue responder com mais frieza, com mais calma e não no quente do negócio, ali na adrenalina do jogo. Então, eu acho que é isso. Existem pessoas que passam pelo sucesso e não conseguem achar o estrelismo. Só que nós tínhamos na nossa cabeça que é o seguinte: quando você acha que você é bom, a hora que você cai. Sim. Então, acho que por isso também que a gente continuou por tantos anos no topo do mundo. Então, aí eu já também trago outra coisa, pegando esse gancho seu. Você falou da vivência, da experiência de treino, viagens, a fama, a tietagem, e ao mesmo tempo trouxe o outro lado, que é a parte da aposentadoria e desse lado. Você sentiu essa mudança desses momentos? Não, eu não senti porque assim, eu acredito que eu me preparei muito bem para isso, né? Eu joguei 20 anos na seleção adulta, 16 na seleção adulta e 4 na seleção de base. E quando eu fui chegar no último ciclo olímpico, que foi de Pequim até Londres, eu falei assim, agora eu paro em Londres, jogo mais 2 clubes, mais 2 anos em clube, para eu não sentir falta do voleibol, e já vou preparando a minha cabeça. Então eu me preparei para isso, né? É uma coisa que é muito difícil, que os atletas às vezes pensam, e agora o que eu vou fazer? Eu fiz isso a minha vida inteira, eu não me preparei, eu não estudei, vou jogar mais um ano. Não, vou jogar mais um ano, vou jogar mais um ano. E ali, tudo que você fez quando você estava no auge, o teu nome começa a ir para baixo. Então eu pensei em tudo isso, né? Então, até uma dica para todos os atletas profissionais, não só de voleibol, mas para todos os esportes, saber a hora de parar, né? Acho que é importante. E aí você teve as Olimpíadas, teve o Mundial, teve as vivências em 2 países que são ritos no voleibol. 4, né? Na verdade. É a Rússia. Itália 6 anos, Rússia 2 anos, Argentina 1 ano, Dubai 1 ano. Depois que eu já estava aposentado, eu toquei meu projeto contra a obesidade infantil através da reeducação alimentar dos pais durante 3 anos na Polônia. E aí também entrou esse projeto com a obesidade, até porque você foi um garoto gordinho na época, né? Sim. E isso instigou você a entrar para praticar vários esportes. Eu nasci com 5 quilos. 5 quilos, né? Nasci uma bolinha. E vivenciou vários esportes. Exatamente. Foi aí onde você descobriu o voleibol? Eu passei por tudo. Meu pai foi jogador de seleção brasileira de futsal na década de 70. Então, assim, ele sempre me instigou muito pro esporte. E eu comecei também no futebol de salão, depois fui pro campo, depois fui pro tênis, depois fui pra natação, aquela coisa de moleque que tenta fazer um pouco de tudo. E quando eu comecei no voleibol, aí eu não troquei nunca mais fui para outro esporte, a não ser me dedicar ao voleibol. Exatamente. Então, aí dessas experiências que você passou, acabou de citar aqui, qual foi a mais difícil do Giba? Tiveram algumas, né, cara? Eu tive leucemia com 4 meses, e um acidente no braço de 150 pontos, né, quando eu comecei a jogar ali, não sei se o pessoal de casa consegue ver, mas foi uma dificuldade atrás da outra, mas eu sempre falo nas minhas palestras também, que é o seguinte, a dificuldade ela existe, mas depende de como você pega ela. Sim. Então vamos pegar lá, 93 eu fui fazer a peneira do Banespa, antigo clube Banespa, e o técnico não deixou eu fazer a peneira, que ele falou que eu era muito baixinho para ser um jogador de vôlei. E não deixou nem eu fazer, me cortou antes de eu fazer a peneira. Enfim. Então assim, eu peguei aquilo lá como um incentivo para eu treinar mais que os outros, para eu saltar mais que os outros, que eu seja mais veloz do que os outros. Acabei me tornando Giba. Chegava 2 horas antes e ia embora 1 hora depois. Então assim, isso me instigou. E quando em 2093 mesmo, isso aconteceu em fevereiro de 93. Em setembro do mesmo ano, eu fui campeão mundial, melhor jogador e melhor atacante. Eu voltei e fui agradecer ao técnico que tinha me cortado. Não fui xingar ele, não fui fazer nada. Porque que acontece? Ele me instigou a treinar mais, a ser melhor que os outros. Então, sem dúvida nenhuma, depende de como você pega um não, né? Mas pegue pra cima. Notícia ruim não é sempre coisa ruim. Notícia ruim não é coisa ruim. Daí, Giba neles! Olha, a gente tá para o breve intervalo, na sequência tem mais Cidade Esporte hoje, especial com esse campeão Brasil, aqui em João Pessoa, na Arena Vôlei de Praia. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Voltamos com o Cidade Esporte e hoje especial ao lado do grande jogador de voleibol, palestrante, pai, enfim, um homem de sucesso e mídia. Giba, me diz uma coisa, o que mudou na sua vida ao ser jogador de voleibol?
É difícil falar sobre isso, porque assim, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 13 anos de idade, comecei com 10, aí tive um acidente, voltei com 13 e parei com 36. Então, assim, é complicado falar sobre isso, né? Porque eu fiz isso a minha vida inteira, me dediquei a isso a minha vida inteira. Não comecei como pensando em ser um jogador profissional. Na época eu ganhava um tênis, ganhava um vale-transporte, um lanche, uma bolsa de estudos. Isso daí foi cada vez mais me dando mais, instigando mais a jogar cada vez mais. E aí veio o primeiro saláriozinho, depois veio o primeiro campeonato com a seleção, convocação para a seleção juvenil, logo depois a infanto. Então assim, é gradual o negócio, né? Quem vê ali de 2001 a 2012 o que nós fizemos, não vê o que a gente passou antes. Que são os perrengues que nós passamos antes, né? Como é que é aquela frase? Todo mundo vê os tomos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo. Então é mais ou menos isso, assim. Eu peguei ainda o time a época da vantagem. Sim. Então a gente chegava a treinar 10 horas por dia. Aí depois veio o Rally Point System, né? O tie break o tempo inteiro. E aí a gente conseguiu estender um pouco mais a carreira. Mas é complicado falar sobre isso, porque eu tive ali na quadra minha vida inteira. Maior treinador do Giba e o maior rival dentro da quadra. E rival todos aqueles que não eram do meu time. Boa. E treinador não existe um. Acho que todos eles foram treinadores importantes para mim, desde do Percy Oakley lá na seleção infanto, Marquinho Lebar na juvenil. Depois eu já peguei o José Roberto, que é um estilo. Depois eu já peguei o Radamés, depois eu peguei o Bernardinho, enfim. Nos clubes também eu tive grandes jogadores técnicos. Então assim, acredito que escolher um tem como, porque cada um me ensinou uma coisa. Mas é interessante, você citou o cara que te deu não. E que graças a ele, né? Talvez. Por isso que todo mundo pergunta assim, qual que é a medalha mais importante que você tem? Qual que é o título mais importante que você tem? Foi o Mundial Infanto em 93. E se não tivesse aquele, não tinha as outras. Então, eu sempre falo também, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. E como a gente estava na dificuldade, falar assim, não, agora eu estou no sucesso, eu estou bem, não sei o que, não. Vamos lembrar daquilo. Lembra que eu falei? Quando você acha que você tem sucesso, é a hora que você cai. Agora, você uma vez citou a seguinte frase, que o Bernardinho foi um técnico como o melhor psicólogo para você, né? E como é que foi essa tua relação com o Bernardinho? Foram 12 anos de amor e raiva, né? De amor e ódio, vamos dizer assim. Mas é aquele negócio, o ódio era pra gente poder ganhar. E de novo, não tinha ódio, tinha a gente brigando por um bem maior. E ele entrava na mente da gente, ele conseguia fazer e conseguia motivar a gente para que a gente não deixasse o sucesso subir na cabeça. Então realmente eu falo pra ele, patrão, você como meu técnico foi o meu melhor psicólogo. Ele sabe disso. E será que ele volta para a seleção? Aí é uma boa pergunta, cara. De novo, como eu estou na Internacional hoje, na Federação Internacional, claro que o Brasil está sempre no meu coração e vai sempre estar no meu coração, mas eu represento a Federação Internacional, que representa 222 países. Então todas elas têm o mesmo peso. Quando o Brasil vai jogar, o coraçãozinho fica apertado, ele tem que torcer baixinho, mas vamos ver. Se ele voltar, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande reforço aí. Nessa época, como era a tua relação com os jogadores da seleção? Por exemplo, Ricardinho, você que teve um lance lá do Mundial, voltas, viagens, como é que foi? O grupo, a equipe. Como eu te falei, Ricardo, Gustavo, Nauber, eu, Heller, Manes, na época que estava na seleção também, a gente começou na seleção em Panto, a gente começou em 93. Então é uma relação muito mais além das quadras, né? Uma relação de amizade, uma relação de família. A gente viu os filhos um dos outros nascerem. Então assim, é muito importante isso também dentro da quadra, né? Para você poder tá coeso ali para poder chegar numa vitória. E às vezes você olha para a pessoa, olha no olho da pessoa e já sabe o que ele está pensando, já sabe o que ele vai fazer. Isso ajuda muito. E isso ajuda por quê? Porque a gente sempre teve essa união entre os jogadores. Quer dizer, havia aquela briga de dizer, vamos fazer o melhor, vamos tentar vencer, né? Tinha aquela divergência na hora aqui, mas... Acabou ali, acabou. Ganhou o jogo, vamos embora para casa. Acompanhou muito tanto Marcelo Negrão. Imagina, a primeira Olimpíada do Esporte Coletivo do Brasil, de ouro. Em 92 e 93 eu estava na Infanto e em 95 eu estava jogando com eles. Então assim, realmente, a minha fonte de inspiração sempre foi o Carlão, Capitão Carlão. Sim. E depois virou um grande amigo também. Mas assim, que eu joguei muitos anos junto com ele. E foi uma pessoa que me ensinou muito como liderar, como ter o seu rebanho, vamos dizer, né? Sob controle. Dar bronca, mas passar a mão. Então assim, foi uma pessoa que me inspirou muito. Você entrou para o Hall da Fama do voleibol brasileiro.
O Brasil sabe valorizar os seus ídolos? Foi mundial. Foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Aqui no Brasil eles estão pensando em fazer esse Hall da Fama. Não, tá correto, porque as notícias estão que eles estão preparando para se fazer. Só que esse dos Estados Unidos já tem, é na cidade onde foi criado o voleibol em 1895. Foi em 2018 que eu entrei pro Hall da Fama. É uma honra, né? É um prazer estar lá junto com o Bernard Hasman, junto com o Maurício, junto com Kirali, junto com vários nomes, né? Gianni, vários nomes do voleibol brasileiro e mundial. Sem dúvida nenhuma, uma honra muito grande. Acho que o Brasil precisava fazer um pouquinho mais. Acho que não dá o devido valor que deveria dar para pessoas como Guga, como Hortência, como Paula, como Oscar Schmidt. Acho que deveria ter um pouquinho mais de ser um pouco mais homenageados e ter uma importância um pouco maior. Fama, como é que você lidar com isso e com as consequências dela, a exposição? Cara, eu sou uma pessoa muito de boa, muito tranquilo, muito acessível, né? Eu até brinco com a minha esposa que eu falo assim, quando eu não quero vender simpatia, eu não saio de casa. Porque até pela minha história, né, pela minha trajetória, eu não sei qual que é a minha história com você ou com qualquer uma dessas pessoas que estão aqui. Então imagina, eu posso estragar o que eu construí em 27 anos, hoje eu não vou tirar uma foto. É verdade. Então eu não me dou esse direito, né? Eu penso assim, tem gente que não pensa, mas eu respeito. Mas eu penso desse jeito, eu não sei qual que é a minha história com nenhuma das pessoas que vem cumprimentar, e eu tenho que ser acessível e tenho que ser carinhoso com elas e atencioso. Eu achei isso muito bonito, muito importante essa sua fala agora, porque houve um certo momento na história da vida que você foi pego no exame de antidoping. E você teve aquele reconhecimento e disse assim, poxa, eu peço desculpas à família, à senhora, à criança e tal, né? Você conseguiu dar esse volta por cima, né? Eu acho que a primeira coisa que o atleta faz, que é uma burrice, na minha opinião, é pedir a contraprova do doping. Quando você pede a contraprova do doping, você já está se acusando. E eu sabia que eu tinha feito besteira. Então, para que eu vou ficar me inventando, criando mentira para depois o negócio vir à tona? Não. Minha mãe sempre me ensinou, cara, mentiu, fez alguma coisa de errado, levanta a mão e fala, desculpa, eu errei, não vou errar de novo. Eu acho que é isso. A gente tinha acabado de ser campeão mundial, né, 2002 na Argentina, e eu estava passando por um momento difícil. Não é desculpa, tá, rapaziada? Não é desculpa nenhuma. Então, assim, aconteceu, né? Coisa de moleque também. Primeiro ano na Itália, tava aquele, né? Mas foi isso. Eu levantei a mão e, sem dúvida nenhuma, os patrocinadores continuaram do meu lado, o Benário continuou do meu lado, o Brasil continuou do meu lado. Foi uma coisa que eu admirei muito, assim, a reação das pessoas, mas eu acho que foi uma reação perante o meu posicionamento durante o caso. E sempre você teve uma história boa, positiva, que mostrou que realmente todos nós estamos sujeitos em algum momento, né? Alto nível, o voleibol, aí vem aquela situação de cair na classificação, na fase do rendimento, competição internacional, e podia diminuir na classificação e pegar um adversário mais fraco, tecnicamente. E eu me lembro que diante desse contexto, houve uma repercussão, Bernardinho, não era para ter feito, você poupou o jogador, tal, e gerou aquela polêmica, aquela coisa toda. Mas o time prosseguiu. Foi tricampeão mundial, isso daí foi em 2010 da Itália. Eu acho que é a mesma coisa você fazer uma comparação na Copa do Mundo, que Robinho, Kaká, uma galera ficou no banco e todo mundo falou assim, não, tá mais do que certo, tem que fazer isso, tem que poupar para o outro jogo. É isso, se o regulamento permite a gente. Agora, a pergunta que eu faço para você, para todo mundo tá vendo a gente. Você pode escolher entre jogar com a Rússia e com Cuba ou com República Tcheca e Alemanha. Então pronto, então é isso que a gente fez e foi tricampeão mundial consecutivo. Assim, se o regulamento permitiu, tudo bem, hoje já se foram criadas regras para que isso não aconteça, né? Mas na época permitia. Então vou fazer o quê? Eu quero ser campeão. Se eu tenho a opção de conseguir o caminho mais fácil, por que eu vou pelo caminho mais difícil? Colocou o regulamento embaixo do braço, quem passou ali naquele momento. Olha, a gente vai mais uma vez, um breve intervalo. Na sequência, tem mais Giba trazendo aqui informações de bastidores e voleibol da alta qualidade. E tem mais uma, viu? Por que será que ele não veio pro vôlei de praia? Fica ligadinho. Então sai daí. Voltamos com o Cidade Esporte. Já já tem a pergunta de 1 milhão. Por que Giba não veio pro vôlei de praia? Tá? Mas vamos lá.
Giba, você é pai de 3 filhos belos. Recentemente, a mais velha, de 19 anos, a Nicole, começou um namoro e você teve aquele momento assim, pai coruja, já passei por isso. Eu tenho um filho do bem, um jogador de futebol do Flamengo, cara. Como é que é isso? Não, ele tá indo muito bem mesmo. Recebeu uma proposta para a Itália agora. Tá jogando super bem mesmo. Ela também começou a jogar no Flamengo. Ela tem talentos, né? Pai e mãe, jogadores de vôlei. Então foi uma coisa bem bacana. E vamos ver a baixinha aí, né? De 3 anos também. A família da minha esposa é bem grande, né? O irmão dela tem 2,4. O pai tem 1,93 m. Então realmente vamos ver o que ela vai fazer. E ela já gosta, ela vem já com tudo, já vem dando os ataques e fala, filha, vem, pula e ataca. E ela pula e pá na bola. Vamos ver o que ela vai ser também, mas sem dúvida nenhuma eu sou disso. Eu vou aproveitar o contexto, Vamos lá. porque além de ser professor de educação física, também é da imprensa. Eu peguei várias vezes vídeos seus, mostrava para minha filha, comprei uma daquelas bolas caras, amarela e azuis, não vou dizer o nome aqui, e na parede do prédio, bora, e trazia para cá, para a praia, para tentar fazer o que o amigo já faz. E assim, um espetáculo, foi a experiência. E quando ela chegou para mim, pai, tô namorando. Foi essa a reação. Todo mundo. A gente já teve a idade delas, né? A gente já foi isso também. Às vezes nossa mãe aceitava, às vezes não, às vezes. Aquele negócio, né? Mãe é difícil a mãe errar, né? Tá um sol danado, leva guarda-chuva. Mãe, olha o sol que tá, leva guarda-chuva. Não é assim, mãe, não é assim? Mas deixa. A vida ensina a gente já tomou vários tombos também e não adianta, às vezes, pai e mãe não adianta. O centro de casa não faz milagre, né? Então deixa o mundo rodar, deixa as coisas fluírem, vamos ver o que vai acontecer no futuro. O que nos pertence. Me diz uma coisa. Como é que você avalia o voleibol de hoje? A base, o masculino, o feminino, no contexto atual, geral? Eu acho que a base está pecando um pouco ainda, né? Tem aí 7, 8 anos que não sobe no pódio. E isso vai refletir muito para a gente lá na frente, né? Em termos de Olimpíada, em termos do Mundial. Mas a seleção continua. Continua ali sempre entre as 3, 4 seleções do mundo inteiro. Então, acredito que o trabalho está sendo muito bem feito. Mas, de novo, eu investiria um pouquinho mais na base para a gente não perder esse ritmo, né? E não fazer como... Vitórias. Exatamente, como foi feito lá na década de 90, onde a base estava começando, né? Começou em 80. E aí a gente foi colher lucro só em 2001. Então levam aí 2, 3 ciclos olímpicos para se fazer um time vitorioso. Então acho que vale a pena a CBV prestar um pouco atenção nisso. Quem popularizou, na sua opinião, esse momento do voleibol? Para você. Eu acho que o Bruninho é a cara, né? A figura é o Giba dessa geração, né? Vamos dizer assim, né? Porque também isso daí também quem escolhe é a torcida, não tem o que falar muito, né? Ele e o Lucarelli que estão liderando ali junto com o Lucão. O Lucão já é um pouco mais quietão, mas é um líder nato também dentro da quadra. E a torcida que escolhe, né? Teve o Giovani, teve o Renan, teve eu, agora tem o Bruninho, enfim, cada geração veio uma carinha nova aí que as fãs escolhem. Me diga uma coisa, Giba, você tem uma grande vivência dentro desse vôlei. E aí, acompanhou também o paradesporto, já que estamos vivendo esses momentos, né, do Vale. Como é que foi isso? Eu acho que é muito importante. O Amauri até, né, campeão medalhista de prata na década de 80 e campeão olímpico em 92. Ele foi durante muito tempo presidente da Federação de Voleibol sentado, né, para esporte. Então, assim, é muito interessante, né, a gente estar junto com eles ali, a gente viver com eles, a gente incentivá-los, né. É muito importante. Até agora, recentemente, esse ano, em julho desse ano, eu estive em Berlim, na Special Olympics, que não tem nada a ver com para-esporte, né? É uma Olimpíada que foi criada na década de 60 pela esposa do JF Kennedy, né? Que eles tinham um filho com deficiência mental, e ela fez uma inclusão entre um jogador, né? Um atleta e um parceiro, né? Que eles chamam de athlete e partner. Então, assim, foi muito interessante, muito legal. E está acompanhando todo esse movimento, tanto do para-esporte quanto das Olimpíadas Especiais. O esporte inspira e expira várias aprendizagens, né? Dentro dessas pessoas, quem foram os profissionais que inspiraram o Giba? Eu comentei, o Carlão foi uma grande fonte de inspiração. Eu, quando comecei lá na frente, lá atrás, né? Lá no Círculo Militar, tinha o Clésio Prado, que foi a primeira dupla do Emanuel, que hoje é um super irmão também.
Então, assim, acho que ao longo da vida foram aparecendo pessoas, como eu falei dos técnicos, os jogadores também, né? E eu era sempre um cara que estava lá perguntando, eu queria saber como era, eu queria saber como que ele tinha feito aquela jogada, como ele fazia. Então, assim, e hoje as pessoas, eu vejo que os atletas, eles têm um pouco de receio. Ah, eu já sei tudo. Não, é só treinar que eu faço. A gente nunca sabe tudo, a gente nasce e morre aprendendo. Então, para o grande Giba, por que não foi jogador de vôlei de praia? Aí que tá o negócio, eu fiz o caminho inverso do que todo mundo faz. Eu comecei na praia e depois fui pra quadra, né? Cheguei a ser campeão paranaense de voleibol de praia, junto com o Clésio Prado. Depois a gente foi pro Brasileiro, ficou em oitavo no Brasileiro, que foi o Brasileiro que o Manuel ganhou. E, se eu não me engano, junto com o Zé Marcos. Isso, que tá aqui, na arena. E aí eu fiquei jogando quadra e praia. E aí quando eu fui pra seleção infanto, eu voltei, eu não fui pra um clube, eu fui jogar voleibol de praia. E aí o técnico da seleção, o Marquinho Lebarg, ele falou assim, ó, se você não achar um clube, eu não vou te convocar pra seleção. Então você escolhe o voleibol de praia. Na época o voleibol de praia estava começando ainda, né, também engatinhando ali, começou na década de 87, 88. Tô falando de 93, tinha pouco tempo. E aí eu optei pela quadra. Aí não voltei mais pra praia. Praia é só pra brincar. E agora você olha uma cena dessa aqui. Ah, coisa mais linda. Tem que parabenizar aí o que o nosso presidente, né, Ari Graça, está fazendo na Federação Internacional, junto com toda a equipe, o Alfado Azevedo, Luiz Fernando Lima, todo o pessoal da Volleyball World, né, que está aí junto com o Finn Taylor. Então, realmente, eles moldaram, né, um modo diferente de se apresentar o esporte voleibol, tanto na praia quanto na quadra. Eu até brinco com eles que eu falo assim, por que vocês fizeram isso que eu não jogava? Eu falei, porque a gente estava aqui no Brasil, a gente não estava na Internacional, não dava para fazer. Hoje a gente conseguiu. Então, realmente é um trabalho bonito, eu estou muito satisfeito e muito prazeroso trabalhar com todos esses profissionais. Agora eu vou fazer para ele aquele ping-pong. Quando eu faço a pergunta, uma palavrinha e ele já vem com a ideia. Voleibol. Minha vida. CBV. Quem me deu todo o suporte para chegar onde eu cheguei. Um campeonato. Campeonato Mundial Infanto de 93. As Olimpíadas. O sonho de qualquer um é ser campeão olímpico. O melhor jogador é coisa das galáxias. Uma boa lembrança. Minha vida, os amigos que eu levei, que eu continuo para a vida. Uma má lembrança. Não tem. Não tem? Não tem, porque todas as coisas ruins que aconteceram, eu peguei pro lado bom e transformei elas em coisas boas. Família. Tudo. Tudo na vida. Suporte, alicerce, nosso porto seguro. Pai. Foi minha fonte de inspiração, né? O Bigodão. O Bigodão eu fiz de homenagem ao meu pai, né? O apelido dele é mexicano, que ele deixou o bigode num carnaval lá, antes de eu nascer ainda, e colocou um chapéuzão e ficou o apelido de mexicano. Então eu inventei alguma coisa na final da Olimpíada, então realmente uma grande fonte de inspiração. Me emociona. Emociona. E eu vi assim, hein? Opa! Fama. Uma coisa que é passageira, você tem que saber lidar com ela e saber que você nunca vai ser mais do que ninguém. Filhos. Minha vida, dou a vida por eles. Um livro. Outliers, os fora de série. Um hobby. Ver filme. Qual filme? Ah, tem vários. Aí eu gosto de um pouco de tudo. Desde os 7 Pecados Capitais até documentários. O Amor Não Tira Férias, Uma Linda Mulher. Eu sou bem eclético, né? Gosto de todos os filmes da DC, da Marvel também. Acho que vai muito do momento, né? Você tá com a mulher, vamos assistir um negocinho mais romântico. Né? Você tá viajando, vamos assistir um documentário. Acho que eu sou bem eclético nesse ponto. Time de futebol. Essa rende. Paraná Clube. Volta a ter divisão? Pô, tomara, né? Pelo amor de Deus. Política e esporte. O esporte, vamos inverter, o esporte precisa da política. Para a política, eu acredito que precisa ajudar um pouquinho mais o esporte, porque o esporte ele é um ponto onde os nossos dirigentes, os nossos políticos, eles não enxergam como os Estados Unidos enxergam, como a Inglaterra enxerga. Ah, vamos investir na saúde. Se você investe no esporte, de novo, daqui dois ciclos olímpicos, daqui 4, 8 anos, você vai ter pessoas mais saudáveis e não vai precisar gastar na saúde. E a educação é a mesma coisa. Então, se eles investissem mais no esporte, eles iam ter menos problema na educação e na saúde. Professor de educação física escolar. Pô, tudo. Para mim, tudo mesmo. O cara que me ensinou, me deu um norte, me ensinou o que é ter disciplina, me ensinou o que é respeitar o próximo. Parabéns. E eu agradeço, porque é difícil ser professor aqui no Brasil. É verdade. Um sonho. Continuar com saúde para ver meus filhos crescerem e terem os filhos deles.
A última pergunta para fechar. Na sua lápide, se você tivesse que escolher, o que é que você queria colocar? Essa é a primeira vez que me perguntam. Acho que obrigado por tudo e por todos que conviveram comigo durante essa vida maravilhosa que eu tive. E todos foram parte importante em cada um dos momentos que eu passei com cada um dessas. Então a frase seria? Obrigado por terem feito parte da minha vida maravilhosa. Giba, ficou faltando alguma pergunta? Não, acho que foi tudo. Só parabenizar a TV Cidade, a você, a toda a equipe, né? Que a gente não vê as pessoas que estão atrás da câmera, mas são tão importantes quanto a gente que está aqui. Então, realmente, dizer que é só agradecer mesmo, principalmente agradecer por eu estar nessa terra maravilhosa de novo. Olha um grito para essa atrás, meu. A todos vocês, eu encerrar de forma diferente. Um abraço e bola pra frente. Tchau.